Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Conversar é que a gente se entende. Eu sou Luísa Teixeira, não é? De Melancia, e aqui do meu lado tenho a Núbia Siqueira de Limão, não é? Você é doce, mas eu tenho muita vitamina C. Exatamente. E hoje estamos de verde, não é? Pois é. E a fazer jus aqui, bem, vitamina C também? Também. O limão que é verde, é o lima, não é? Lima. Então, no Brasil chama limão, aqui chama lima, né? E já começamos assim, não é verdade? Com esta introdução, para dizer que hoje nós temos uma convidada muito querida, a Nissara Boecker, que já a conheço há alguns anos, não é verdade? Sim. Nissara, há quanto tempo é que nós nos conhecemos? Uns 13 anos. Por aí, não é? Por aí. Bastante tempo. É verdade. Nissara, hoje, 42 anos, nascida em Vitória do Espírito Santo. Isso. Oriunda de uma família que vivia no ocultismo. Era uma menina que tinha muitas doenças, um vazio existencial. Aos 14 anos, nada fazia sentido para ti, mas foi nesta fase da vida que tiveste um encontro com Deus. Começaste a namorar, eu vou resumir, mas depois tu vais explicar. Começaste a namorar cedo e o teu objetivo era, de facto, servir a Deus. Entretanto, recebeste o chamado, mas tiveste aí algumas resistências, não é? Sim. Do caminho. E, Nissara, nós queremos saber uma vida cheia de planos, uma vida organizada, até que aconteceu um problema, não é? No teu corpo, que vais explicar aqui. Mas antes de mais, nós vamos entrar aqui no tema central do nosso podcast de hoje, que é, antes de conversarmos com a Nissara, falarmos um pouco deste assunto, quando o nosso corpo nos confronta. O que é que nós precisamos de fazer? Às vezes o nosso corpo não nos obedece. Chega uma determinada altura que ele não te acompanha, que ele não sustenta os compromissos que você assumiu e você se sente um fracasso, porque você não tem mais o controle. A Nissara experimentou isso de uma forma muito intensa. Sim, o ser humano tende a pensar que, porque ele faz tudo certinho, às vezes ele se alimenta bem, ele faz exercício, ele descansa, ele tem uma vida bem organizada no sentido de saúde, que nunca vai acontecer nada. Ou então porque ele é da fé, no meu caso, eu já tinha sido curada de doenças, né, no início da minha conversão, que eu não ia passar mais por isso. Ou que se eu passasse, eu iria vencer em um dia, em uma oração. E a experiência que eu tive é que o milagre acontece, mas nem sempre é assim, não é do jeito que eu desenhei. O processo não é segundo o nosso roteiro, porque nós somos bons em criar roteiros. Isso, muito bons. A gente, às vezes, quer desenhar para o Altíssimo como que tem que ser a nossa cura, o que vai acontecer. E ele sabe o que é melhor para nós. E, às vezes, acontecem coisas completamente o contrário do que nós imaginamos, prevemos, colocamos em um pedido, mas que, no final, era isso que nós precisávamos. Era isso que precisávamos para nos aproximar dele e confiar mais nele. Eu vejo Deus como um bom treinador, que além de treinador, e sobretudo, ele é o nosso pai, né? E ele sabe exatamente o que a gente precisa. Ele sabe o que cada um dos seus filhos precisa. Então ele olha para a nossa vida e vê os pontos fracos. Ele vê aquele treinador que olha assim e pensa assim, precisa trabalhar esses braços, hein? Não tem força, vamos fortalecer esses braços. Então ele nos dá exercícios espirituais para que a gente venha corrigir as nossas debilidades, não é? Sim. E claro que durante esses desafios, essas lutas, nós choramos, nós derramamos muitas lágrimas, mas é tão bom quando nós conhecemos a Deus que as nossas lágrimas são derramadas no terreno mais fértil. Nós derramamos aos pés dele, né? O mundo é um vale de lágrimas, todos choram, todos sofrem. A Nissara enfrentou essa dor e cada pessoa enfrenta dentro do seu contexto. Mas onde é que nós temos chorado?
onde nós temos derramado as nossas lágrimas. É isso que a gente vai pontuar bem aqui e descobrir o que foi que a Nissara aprendeu de valioso nesse período. Você enfrentou a doença de Crohn, Isso. que é uma doença inflamatória, Autoimune. Ela é do trato digestivo, então os pontos de infecção, né, pode acontecer desde a boca, o aparelho digestivo todo, mas no meu caso foi entre intestinos, o que ficou ainda mais grave. E o diagnóstico que eu recebi é que eu tinha 20 centímetros de intestino necrosado, que era apodrecido. irrecuperável. Irrecuperável. Não tinha como fazer cirurgia por estar entre intestinos. Não tinha como fazer algo físico ali, a não ser fazer um tratamento. Mas, no primeiro momento, quando o médico me deu o diagnóstico, ele já falou, olha, a sua vida nunca mais será a mesma. A vida que você conhece hoje não existe mais. Daqui para frente, você tem que se habituar à sua nova vida. O que você fazia, você não irá fazer. Nós não temos... a gente não tem nada de bom para o futuro na sua saúde. Você pode morrer. Ele falou assim, você pode morrer com doença de Crohn. Eu tenho que ser muito honesto com você. Eu agradeci a honestidade, mas eu sabia que tinha um Deus que já tinha me curado anteriormente. Apesar de, no momento, eu receber o diagnóstico, eu ficar um pouquinho assustada naquele momento, porque eu conhecia a doença, eu já tinha visto pessoas com ela, sabia o quanto que era difícil, né, passar por isso. Eu pensei, eu vou orar, eu vou chegar na igreja, eu vou pedir oração para o meu marido, eu vou beber água consagrada e eu já vou estar curada. E não foi isso que aconteceu. Não, o processo não foi esse que eu desenhei. Então, a primeira coisa que eu aprendi a não querer ensinar para Deus o processo da cura ou o processo do milagre. Ele sabe o que é melhor. E me diga uma coisa, Nissara, a doença chegou assim de forma inesperada ou você foi percebendo algo diferente no seu corpo ao longo dos dias, assim você... Porque as pessoas que são muito atentas ao seu próprio organismo, que se conhecem muito, no fundo elas percebem que tem alguma coisa que está estranha. Sim. E aí, como é que foi isso? Foi pós-pandemia, muitas e muitas pessoas tiveram a Covid, né? Eu tive a Covid, mas foi coisa de meio-dia, eu já estava bem. Tomei as vacinas que foram orientadas, né, enfim. E depois desse período, depois de 2 semanas, a minha barriga inchou muito. Eu parecia uma mulher grávida de 9 meses. E doía muito. E qualquer coisa que eu comia me dava ânsia de vômito. Eu sentia muita dor no estômago, achei que era o estômago, a princípio, eu sentia muita dor. E como estava inchando muito com qualquer coisa mesmo que eu comia, eu procurei ajuda médica para fazer um exame, achei que era alguma coisa que estava me fazer mal. E imediatamente já me direcionaram para os exames e cada exame um pouco mais profundo que o outro, até que descobriram 20 centímetros de intestino que não tinha mais jeito. Foi assim, o sintoma inicial foi a minha barriga inchar e tudo que eu comia doía muito e tinha ânsia de vômito. Mas eu achei que ia ficar só nisso. Que eu ia fazer o tratamento, isso ia regredir e já está. E não foi o que aconteceu. E você tentou medicações, tratamentos alternativos? Isso. O que você fez para Inicialmente, melhorar? A medicação que o médico passou eram grânulos, né? Muito específico para doenças do trato intestinal, só que a medicação também começou a me fazer mal. Eu tomava e vomitava ela. Desculpa, mas eu tenho que usar algumas palavras assim para descrever melhor. Então, eu vomitava aquilo. Então, não estava me dando bem. Aí, me receitaram o coquetel de imunossupressores, que eu não sei explicar por quê, eu não consegui tomar esse coquetel. Só que, mesmo se eu tivesse conseguido tomar, não teria tido muito progresso, porque era algo só para que diminuísse os sintomas e as dores, mas eu tinha também a orientação que os imunossupressores me deixariam também com a imunidade muito baixa, mais do que já estava, ou mexida. Então, qualquer doença no ar, eu pegaria essa doença. Então, era algo que não resolveria o problema. Também teria muitos efeitos colaterais. Eu fui para tratamentos alternativos. Claro que eu comecei a mudar toda a minha alimentação, toda a minha vida eu mudei.
Com o tempo, até um café que eu tomava na rua, se eu tivesse que sair, tomar um cafezinho, eu tomava o café e ia para as urgências. Eu não conseguia mais, o que as pessoas dizem por aí, uma vida social, estar perto das pessoas, comer um bolo com alguém, parar numa lanchonete, comer alguma coisa, isso não existia mais para mim. E até o que eu comia em casa, que era muito bem pensado, muito dado pela nutricionista, até isso era muito reduzido, era muito específico, eram poucas coisas que eu poderia comer. Então, a cada mês que passava, eu podia comer menos comida, menos alimentos, beber menos, até um sumo de fruta me fazia mal. Então, foi reduzindo a comida e foram aumentando os sintomas. Com o tempo, além da barriga inchada, que nunca desinchava, eu comecei a vomitar muito. E depois a ter diarreias o dia inteiro. Tiveram dias que eu tive 30 diarreias num dia. Uhum. E era diarreia e vômito, diarreia e vômito. E você sentia fraqueza? Porque Muita diarreia, fraqueza. um episódio você já Isso. sente o corpo E era, estremecer. se eu comesse qualquer coisinha, vamos dizer, uma batata, eu já tinha diarreia e já vomitava. E por muitas vezes eu dormia na casa de banho. Eu levei um travesseiro para a casa de banho e ficava lá, porque eu não conseguia sair de lá. Aí o sintoma que mais me apavorou, além desses, era uma dor crônica, uma dor que não saía do meu lado direito aqui, que era nos intestinos, onde estava um problema. Uhum. Então, eu fiquei em torno de 2 anos com uma dor, ela não passava por absolutamente nada. Eu fui para as urgências também por causa dessa dor, muitas vezes. Eu fui medicada da melhor forma possível, com tudo que podia, e a dor nem diminuía, não passava. Muitas vezes eu estava andando um pouquinho torta. Contínua. Eu lembro que antes de dormir, a última coisa que eu sentia era dor, e quando eu acordava, a primeira coisa que eu sentia era dor. Chegou um tempo que eu não sabia mais o que era viver sem dor. Uhum. Então, se eu tivesse que sair de casa, eu tinha que me certificar que pelo caminho tinha uma casa de banho, e às vezes não dava tempo de ir. Quantas casas de banho pelo meio do caminho, horríveis, eu tive que estar lá e sentar no chão, daquele jeito. Nissara, a tua vida ficou completamente condicionada. É isso, sim. Como é que era o teu dia-a-dia? Sim, eu me lembro de, vez ou outra, vir para alguma reunião, né, com meu marido dirigindo, eu ter que parar, porque eu tinha muita dor, às vezes era uma dor muito forte, que parecia que eu ia morrer ali, dele parar o carro e eu deitar no acostamento e ficar lá, até pelo menos aliviar um pouco para eu sentar no carro e continuar a viagem. Então, tudo que eu podia fazer, que eu fazia na vida, por exemplo, até para ir num parque, tomar um sol e sentar e tomar um sol, eu tinha que ir meio que acompanhada, ou eu não iria, porque eu estava muito fraca. Alguns meses antes de Deus operar na minha vida, até para levantar da cama, para tomar um chá, alguém tinha que colocar na minha mão. Eu não conseguia fazer isso mais, eu tinha uma fraqueza. Nós sabemos que o intestino é o nosso segundo cérebro. E a minha condição mental ficou muito também afetada, no sentido de, eu aprendi a ler antes de entrar na escola, minha mãe me ensinou. Mas até a leitura, que era uma das últimas coisas prazerosas que eu tinha ainda, eu não conseguia ler mais. Eu não conseguia nem ler a Bíblia mais. Eu comecei a ouvir a palavra sendo narrada, porque ler, eu lembro que eu fiquei 9 meses no livro de Daniel, da Bíblia, e não conseguia sair dos primeiros versículos, eu não compreendia. Era falta de compreensão, e de concentração. Sim. Também. Eu não conseguia mais concatenar ideias. Uhum. Não. Você ficou com uma certa desnutrição, porque Isso. o seu cardápio foi extremamente reduzido. E como paciente, eu me lembro bem de você dizer que obedecia todas as orientações médicas. Tudo. Eu fui uma paciente muito, muito boa, porque eu obedeci em tudo. Eu não tinha dificuldade, não pode comer, não pode, tem que comer, tem, a quantidade é essa. Eu não fui uma pessoa assim mal criada, né, uma paciente mal criada. As coisas difíceis que você fazia, enumera pra gente, por exemplo.
por exemplo, eu sempre gostei de doce. Vamos para comida, né? Sempre gostei de comer. Pronto, começou por aí. Comer doce, tomar suco, tudo isso aí, coisas com queijo, leite, né, lactose, e pães e bolos, e muitos bolos. De uma hora para outra, eu não pude comer mais nada. Nada disso, nada. Isso foi muito difícil para mim. Outra coisa muito difícil, eu tinha que tomar muitos suplementos, né? Porque a medicação não fazia tanto efeito. E tomar aquele tanto de suplemento com a alimentação muito reduzida, muito restrita, muito selecionada, também era muito difícil. Sair de casa, eu não pude mais sair, por exemplo, para dar uma volta. Eu fiquei, tipo assim, eu não tinha coragem na rua. Inclusive, a última vez que eu fui na rua, no mercado, comprar coisas, né, para minha casa, eu passei mal dentro do mercado. Eu estava tão fraca que eu caí. E os funcionários do supermercado me tiraram e tal, me tiraram dali, me socorreram. Eu não conseguia mais ficar em pé. Eu fiquei muito magra, o nutriente não ia para o meu corpo. Quando passava, eu tinha assim, a sensação não, eu sabia, quando eu comia alguma coisa, aqui do lado eu sentia. Quando eu engolia, coisa de alguns segundos, eu sentia a dor se alastrando aqui. Então, em alguns dias eu não comi nada. Só para não sentir Só para não sentir dor. Eu fiquei sem comer muitos dias em todo esse tempo. Sem comer nada. Nem que o médico tinha orientado, eu conseguia comer mais. Porque além de você ter uma alimentação extremamente restrita, o que você comia, você passava pela diarreia, então perdia tudo. Sim, perdia tudo. Não tinha nada. Eu fui orientada na altura, o meu cabelo não ficou, começou a cair. Eu fui orientada... Eu me lembro que você ficou bem pouquinho o cabelo, não podia mais passar verniz nas unhas, eu não maquiagem. Passei verniz, eu não passei maquiagem, mas eu fiquei muito tempo sem usar maquiagem. Eu não podia, se eu tivesse que tingir os cabelos, eu não podia fazer química nenhuma, nada. Isso tudo na intenção de que eu me recuperasse mais. Tipo assim, eu fiz de tudo. Então, eu até, olhando para trás, eu me lembro que o que é uma vaidade, vamos dizer assim, entre aspas, né, da mulher, uma maquiagem na medida, né, não tem problema, o verniz, o cabelo, para mim a leitura, tudo, de uma hora para outra, foi tirado de mim. Porque eu sempre amei ler, e eu não conseguia. Eu comecei, ali me desesperou muito, aquele momento. Falei assim, eu não consigo ler a Bíblia, o que vai acontecer comigo? E ali, com muita fraqueza, aos poucos eu fui deixando, como a vaidade já tinha sido arrancada, né? Eu não tinha mais perspectiva de que eu fosse melhorar humanamente falando, porque só piorava. Se eu passava mal, ia para as urgências e as doses mais altas da medicação não resolviam, falei, não adianta mais eu tomar medicação nenhuma. Porque não vai cortar a dor. E aquilo foi me deixando muito triste. Porque, apesar de tudo, eu ainda orava, eu fazia corrente, eu fazia meus votos, eu pedia para o meu marido orar por mim, quem me conhecia eu pedia para orar por mim, e mesmo assim eu só ficava pior. Então, por semanas, vomitando, indo na casa de banho sem parar, com diarreia, é deprimente, é humilhante demais. Eu já cheguei em situações de estrada, assim, e as pessoas não entenderem muito bem a minha situação. Porque, às vezes, quando eu olhava, achava só que eu estava magra, porque queria ficar magra, por dieta, e não era. Era uma doença ali que não se via tanto assim. Então, estar com dor constantemente é terrível. É terrível. Eu entendo as pessoas que estão com dor. E dentro, Nissara, dentro de ti, no teu íntimo, o que é que se passava, não é? Porque do lado de fora era uma devastação, podemos dizer assim, mas no interior da Nissara, o que é que a sustentava? Eu cria no milagre, sempre, porque Deus já tinha me curado. Quantas curas eu vi, quantas pessoas curadas, quantas pessoas que eu coloquei a mão na cabeça e falaram depois, relataram cura, que Deus ali trouxe cura para a pessoa, né? Eu falei, mas eu vou ser curada. Só que com o tempo,
E tudo, assim, vai ver, a vaidade, a leitura, a comida, que eu gostava de comer, tudo isso foi tirando e parece que não ia ficando nada. Eu muito fraca, eu não estava conseguindo compreender as coisas mais. E o médico tinha falado que provavelmente eu morreria disso. Claro que eu não ouvi essa palavra, porém, com o tempo eu fui piorando. Eu sabia que Deus podia curar, mas lá quando eu estava muitas semanas, muitos meses só vomitando, e com dor e diarreia, isso e aquilo, eu comecei a pensar, mas por que Deus não está fazendo nada por mim? O que está acontecendo? Por que eu estou assim? Aí eu não conseguia mais ler a Bíblia, como eu gosto de ler, para me fortalecer. Eu falei, agora, o que vai acontecer? Ali eu já tive a impressão que Deus já ia me levar. Então, como interpretar esse aparente silêncio, a aparente demora de ter uma resposta do jeito que nós gostaríamos? Porque muita gente interpreta assim, Deus me abandonou, Deus não quer mais, se esqueceu de mim. Há muitas maneiras de você interpretar as situações da vida. Né? Como que a Nissara interpretou esse período que aparentemente foi sem resposta? Eu falo aparentemente porque não foi. Não foi mesmo. Sim, o que eu pensava, Deus pode me curar agora se Ele quiser. Então o poder de Deus para a cura nunca esteve em questão para mim. Eu tinha absoluta certeza que era só Ele olhar para mim que eu seria curado imediatamente. E por que Ele não me curava? Eu me analisava, meu Deus, o que eu tenho que consertar com o Senhor? Eu procurava consertar, lógico, nós temos nossas falhas. Mas com o tempo eu tive um conflito na minha mente. Poxa, se Deus é poderoso, não é se. Ele é. Ele é poderoso, Ele já me curou de coisas assim. Já vi curas na minha frente, nuvem de testemunhos que temos. Ele não quer me curar, por quê? Aí um dia, que para mim foi o pior dia da minha vida. Não foi da minha vida mesmo, da minha vida. Que eu verbalizei, eu achei um conflito que eu estava, que Deus não era bom, como estava escrito. Porque Ele tinha poder para me curar. E ele não curava. E Ele não curava. E naquele dia eu tinha vindo da rua, eu estava andando de pijama na rua. Eu não estava com as minhas ideias bem sensatas, jamais faria isso. Mas eu estava tão mal, tão magra, com aparência ruim. Eu estava sem comer, eu estava vomitando. Eu tinha colocado o travesseiro na casa de banho. Eu falei, Senhor, eu não conseguia ajudar na igreja como eu sempre fiz, que era um prazer ajudar na obra de Deus, desde obreira. Sempre muito ativa, sempre com carinho, atender as pessoas. Eu não estava conseguindo atender uma pessoa sem correr para casa de banho, por exemplo, né, para vomitar. E eu falei, Senhor, então o Senhor não quer, o Senhor é mesmo bom. Só que eu falei. E meu marido estava comigo, ele me deu um grito. Falou, cala sua boca. Tipo assim, nunca mais fale isso. Ele falou assim, não deixe que essa sugestão na sua mente se instale. Você vai ver que Deus é bom. Deus vai provar para você que Ele é bom. E por piores que sejam as situações futuras que você vai passar, você vai falar que Ele é bom. Só creia que Ele é bom. Aí eu tive um segundo problema, né? Porque eu me senti pecando contra Deus ali. Eu pequei. Porque eu toquei ali no caráter dele. Dentro de mim, no auge do sofrimento, da dor. Um dos atributos dele é a bondade. É a bondade. Então, eu falei, meu Deus, o que eu fiz agora? Mas Deus é tão misericordioso que Ele me perdoou. Ele me perdoou. E ali, eu falei assim, eu nunca mais vou pensar que Deus não é bom ou que algum dos atributos dele é menos do que realmente é. Porque nós sabemos que a gente conhece a bondade, mas Deus é muito maior que aquilo. A nossa visão de bondade de Deus é muito limitada. Deus é infinitamente mais do que é. Como Paulo fala, a gente vê por um espelho, né? Que não é bem translúcido, com o que é lá no céu. Então, eu falei assim, não, eu que tenho que agora refazer o meu conceito com Deus. Aí eu percebi que, para a minha cura, algo dentro de mim precisava mudar. Aí, Nissara, a gente precisa fazer uma observação.
Deus nos ensina de várias formas, principalmente através da palavra e da dor. Quando a palavra não entra, ele usa um outro instrumento, que é a dor. Né? E a dor tem esse fator revelador, expõe a nossa alma. Ela coloca em evidência aquilo que está dentro de nós e que nós não sabemos. Você jamais saberia ou conheceria essa Nissara controladora, perfeccionista, orgulhosa, independente, julgadora até de Deus, das suas ações, se não fosse o processo da dor. Sim. Então nós temos coisas muito feias dentro de nós. Por isso que nós passamos pelas aflições. Sim. E quando eu falo da Nissara, eu também falo de mim. Porque nas minhas dores, Deus tem trabalhado e revelado coisas, ídolos. Sim. Porque às vezes o ministério se torna um ídolo, a família, a força física, não é? A juventude, tudo isso se transforma num ídolo que precisa ser arrancado. Nós falamos que Deus está em primeiro lugar, quando na verdade ele não está. Não é? E aí, esse processo de adoecimento revelou algo que a Nissara jamais saberia se não tivesse passado pela aflição. Ali, para eu nunca mais nem pensar isso, porque nunca mais vou pensar isso, Deus vai me tirar antes, eu comecei a olhar muito em detalhes para dentro de mim. Então, nós aprendemos na fé, nós aprendemos a gente vigia nas coisas, o que fala com as pessoas, o que pensa, como age, né? Aqui, mas dali para frente eu passei a olhar primeiro na minha intenção. A fonte. A fonte. Não precisa eu verbalizar nada mais, ou eu fazer. Quando eu penso em algo agora, internamente, tem um pensamentozinho bobo, tipo assim, julgando alguém. A fulana, epa, Deus já viu. Não, senão, eu falei, eu não aceito. Aí eu já me arrependo, eu já vou para os pés de Jesus. Era o que eu não fazia dessa forma antes. Então, hoje eu não vejo, assim, o exterior. Primeiro eu dentro. O que eu pensar de alguém, ou sobre mim, ou sobre Deus, ali no meu pensamento eu tenho que resolver. Então, eu passei, depois disso, eu continuei ainda com dor e vomitando, e ainda procurando respostas, procurando cura, mas sem tocar no caráter de Deus, sem duvidar que Ele é perfeito, maravilhoso e bom. Continuei ali. Eu sabia que em algum momento, quando completasse o aprendizado, ou o que Deus queria falar comigo, Ele ia me dar a cura. Mas eu ainda insistia muito, eu quero a cura, porque dormir e acordar com dor é muito difícil. Você querer fazer alguma coisa, você querer ajudar alguém, você querer ir evangelizar e tá ali com aquela dor, é difícil. Eu percebi também que, às vezes, com dor, eu consegui ganhar alma sentado no banco da praça, tomando um sol na minha cabeça. Então, Deus foi me mostrando que não era do meu jeito e que quando Ele quer fazer, Ele faz de formas incríveis, inimagináveis. Nós que, às vezes, queremos meio que engessar o processo de Deus, né? Aí eu continuei ainda com esses sintomas, mas com essa minha visão espiritual resolvida. Eu falei, não, Senhor, eu vou continuar aqui, mas faltava eu entregar uma coisa. Esse porquê Deus ainda não me curou, se eu quero fazer a obra. Por que o Senhor ainda não me curou? Por que eu estou com dor ainda? Eu entendi que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é conselheiro, é tudo. Eu nunca mais vou falar isso, foi um erro, um pecado. Mas por que ainda não estou curada? Aí, vindo a uma reunião com o seu Bispo Macedo, fui participar, e naquele dia, eu lembro que eu entrei na casa de banho, eu passei muito mal mesmo, eu quase não consegui entrar na reunião, mas eu entrei para assistir e fiquei lá, e o bispo falou, olha, talvez você já orou 3 vezes, como o apóstolo Paulo, o espinho na carne, ele tinha um espinho na carne, orou 3 vezes, e Jesus falou, minha graça te basta. E talvez você já orou 2 vezes, uma vez, ora 3 vezes e deixa com ele. Às vezes, não orar é a maior atitude de fé que você pode ter. E aquilo ali, para mim, eu falei assim, gente, realmente, era difícil para que eu não orasse mais pela cura, percebe? Eu tinha que deixar isso.
É isso, dona Núbia. Deus não queria que eu orasse mais pela cura. Ele queria que eu cresce, orasse pela última vez e deixasse. Confiasse nele. Confiasse. Então eu fui lá, falei, Senhor, o bispo está falando isso, eu já li isso muitas vezes na palavra, então é isso que eu vou fazer. Eu citei para Deus Ezequiel, no Vale de Ossos Secos, que ele restaurou tendões, isso e aquilo. Falei, se o senhor quiser, o senhor pode me dar um intestino novo como de criança. Mas o meu voto hoje é que eu nunca mais vou questionar por que eu não fui curada. Nunca mais. Eu vou te servir com dor até o último dia da minha vida. Se o senhor me levar daqui a alguns meses do jeito que eu estou aqui, tá tudo bem. Eu vou servir sem reclamar. Eu não vou murmurar. Ninguém vai ouvir murmuração da minha boca mais. Meu marido não vai ouvir falar, eu tô com dor. Nunca mais. Eu não vou fazer isso. Aí eu orei a última vez. Não foram 3 vezes, foi muitas, centenas de vezes que eu orei. Mas aquele dia, naquela reunião, foi a última vez. Eu saí ainda com enjoo. Nas semanas seguintes, eu vomitava, eu tinha diarreia. Eu tinha dor, muita dor ainda no intestino. Porém, eu estava feliz da vida. Muito feliz, mesmo com a dor, eu estava rindo. Eu não ficava reclamando de dor, ia na casa de banho, voltava e estava tudo bem. E nessas semanas subsequentes a isso, um dia eu fui dormir com dor e quando eu acordei, eu não tinha mais dor nenhuma. E naquele dia eu não vomitei mais, eu não tive diarreia, eu não tive dor de cabeça, eu não tive nada, nada. A partir daquele dia específico que eu sustentei o voto que eu tinha de não mais questionar Deus por que eu estava doente. Ele me curou, foi na confiança de que ele sabia o que era melhor. Mas nessas semanas, eu reli a Bíblia, comecei a reler, lógico, não dá para ler tudo em algumas semanas, mas tudo que estava escrito ali, eu falei, meu Deus, eu vou agora me colocar diante do Senhor como uma criança, um bebê que está a aprender. Então, tá aqui, vamos supor, né, uma palavra, né, forte, orar, bendizer, amar os inimigos, aquelas coisas todas, né? Aconteceu um episódio, aquela semana, inclusive, eu tinha uma bicicleta, me roubaram a bicicleta, do nada, e sumiu lá. E um primeiro momento, a Nissara anterior, falaria assim, não, eu não aceito, Senhor. Eu não aceito, a bicicleta tem que aparecer. E como é que a pessoa leva minhas coisas embora assim e tal? Mas olha a mudança de pensamento interior. Meu Deus, o senhor sabia que essa pessoa ia entrar aqui e roubar a bicicleta? O senhor deixou. Justamente a minha bicicleta. Porque assim, gente, tinha 40 bicicletas no recinto, só a minha sumiu. Então eu falei, não, isso não é normal. Deus deixou. Aí eu fui lá na Bíblia, o que é para eu fazer agora? Sem eu ter opiniões, porque eu teria. É para orar, bendizer, amar. Falei, Senhor, então abençoa o ladrão. Eu fiquei uma semana orando 3 da manhã pelo ladrão, que eu não sei nem quem é. Mas ele vai se converter. Um dia eu vou saber quem é. Ali eu provei para mim mesma que o que importava era o que Deus queria, não o que eu achava. Eu não orei para minha bicicleta aparecer de novo. Eu orei para Deus converter aquela pessoa. Aí Deus falou assim, eu pensando comigo e falando com Deus, talvez essa pessoa, esse ladrão, nunca teve alguém que orasse por ele. Eu não sei quem é. Vou criar um motivo. Isso. Deus criou um motivo para alguém orar. Então, foi isso que eu fiz. E eu fiquei tão em paz ali, e não fez falta aquela bicicleta. Então eu falei, Senhor, esse é o caminho. É o que está escrito aqui. Então, até hoje, já se passou um tempo, eu estou reaprendendo a viver com Deus do jeito que Ele quer. Mas se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não aprenderia essa valiosíssima, né, esse aprendizado grande nos detalhes da palavra. Então, não, até a semana passada eu lembrei do facto da minha bicicleta sumir. Deus abençoou aquele ladrão, ele vai se converter, vai aparecer batizado em algum lugar aí. É isso, que é isso que Deus quer. Muitas vezes, em nome da justiça, nós somos tão vingativos. Se a gente olhasse para Deus e aprendesse com o testemunho dele, tudo seria tão diferente. Veja que ele fez o mundo de uma forma tão perfeita, tão bela, mas o homem pecou. Era para Deus ter destruído tudo. Ele poderia. Ele não precisava deixar esse sol brilhando, as estrelas, a natureza, a comida, o alimento. Ele não poderia ter se vingado? Sim. Vocês pecaram. E ele continua oferecendo todo o seu amor através da natureza, do alimento, do oxigênio.
Por mais que haja sinais de que o mundo geme por falta de redenção, mas nós temos demonstrações da bondade, do amor dele o tempo todo. Essa bondade nos cerca. Deus não é vingativo, por mais que a vingança pertença a ele. Nós somos prova disso, porque quantas vezes nós falhamos com ele. Mas você está vendo, por causa de uma bicicleta, que talvez nem era a bicicleta, nem nova, nem nada. Era comprado usado já. Olha como nós somos. Sim, não é? Apegados, não é? Apegados. É isso. Mas olha onde Deus teve que me levar para começar a compreender, a agir, pensar do jeito que está escrito. Então, hoje, para mim... Não do seu jeito. Não do meu jeito. Não é o que eu penso, que alguém falou para mim no sentido de... Não, mas olha, Sara, você tem que... Tipo assim, tô dando o exemplo da bicicleta, é um exemplo bobo, tá, gente? Mas para exemplificar. São os exemplos simples que talvez a gente alguém fale assim, não, você tem que procurar aí pela cidade, vai aparecer uma bicicleta laranja, fluorescente, alguém ia ver. Eu falei, não quero, eu quero que a pessoa se converta. E eu passei a fazer isso em tudo na minha vida. Ler a Bíblia sem a sua interpretação. Sim, não tem interpretação. Deixando o Espírito Santo livre para te ensinar. O que Deus quer que eu faça? É para amar essa pessoa que me fez mal em roubar, né? Lógico. Sim, eu amo orando, ajejoei, orei 3 da manhã. E fiquei muito, muito mais feliz em ter feito isso por essa pessoa que eu não sei nem o nome, não sei quem é, do que se ele tivesse devolvido a bicicleta ou se tivesse achado. Então, em todas as coisas na minha vida eu tenho feito isso. Se, porventura, alguém falar alguma coisa, o que está escrito, fizer alguma coisa, vir uma palavra negativa, confiar. Sabes, Nissara, ao ouvir a tua história, nós chegamos assim a um consenso, a uma conclusão de que a dor, ninguém gosta da dor, não é? Ninguém quer a dor por perto, mas a dor traz-nos lições muito grandes. E eu estou a acompanhar a série Amor em Ruínas, que está agora na Univer Vídeo, e houve ali uma frase que me ficou na mente e que eu tenho absorvido e tenho pensado e matutado muito nessa frase, que é, foi até o profeta Isaías que disse para uma das personagens que está a sofrer muita dor, e ele disse assim: faz a tua dor ter sentido. E é isso que nós temos que fazer, não é? Não é fácil, há conflito, a nossa carne grita, há dor mesmo física, e há não é? Aquela disputa entre o espírito e a carne e o espírito. Mas nós precisamos sempre de ter em mente que é isso que vai sustentar o homem na sua doença, no desafio. No dia mau. No dia mau, na mente. Isto é para o meu bem, não é? Tudo coopera. Fazer a dor ter um significado, um sentido, é você entregar essa dor para o Senhor Jesus, é você dar a Ele. Quando você dá a Ele, nenhuma dor te destrói mais. Nenhuma dor, nenhuma te derruba mais, não é? Sim, foi assim, dentro de mim foi tudo tão refeito que até no testemunho, eu sempre vigiei qual a intenção em dar. De contar. Porque, vamos ser sinceros, o testemunho é tão grande, assim, tão maravilhoso que as pessoas... Eu já vi, né? A gente tem muito tempo de fé, né? Eu tenho quase 30 anos de fé, juntando tudo. As pessoas, nossa, mas fulano orou, olha que fé que ela teve, ela foi curada. Sim. Não, eu não fui. Não fui eu, tá? Foi Jesus. E ficou bem claro isso. Ficou bem claro. Que você tentou de tudo e não conseguiu. Não fui eu, foi Jesus, é dele. E toda a minha intenção, tudo, hoje eu penso, meu Deus, isso vai tirar a glória do Senhor? Ou a glória... Eu vou fazer isso aqui, é para a glória do Senhor ou para minha? Não, se é para mim, eu não vou nem fazer. Porque eu não vou tocar na santidade do Senhor nunca mais. Eu sei que mesmo assim somos falhos humanos, né? Eu tenho essa consciência, mas o que está dentro de mim, lá dentro, eu estou a vigiar o tempo todo. Então, até para glorificar Deus no testemunho, que ele tem que ser glorificado, eu sei que pessoas vão se identificar, pessoas que estão a sofrer, que têm dor, que estão talvez com essa doença ou outra, uma doença autoimune, enfim. Mas qual a intenção de que seja curado? Para mostrar a fé ou para que Jesus seja glorificado? E no meu caso, foi só ele.
Porque você fracassou na confiança, você Sim. fracassou Sim. orando, você fracassou em tudo. Em tudo. O que aconteceu foi realmente obra da dele. graça dele. Você não tem vergonha de falar isso? Não. Porque ele que cresça e eu desapareça, né? Nem eu diminua. Ele que cresça. Então isso é para glorificá-lo e nunca duvide de Deus, do que ele pode fazer, da bondade, do caráter. Intocável, intocável. Muitas pessoas nessa área, é muito bom a gente falar sobre isso, porque muita gente fala assim, no testemunho, porque eu fiz isso, eu fiz o voto, porque eu, ou seja, você não conseguiu porque você não fez o que eu fiz. Isso. E não foi o que ela fez, foi o que Deus fez por ela, em resposta ao caráter dele, a palavra dele que não muda. Então, todo testemunho tem que ser contado mesmo com esse viés, que é Deus. É Deus. Não pega o brilho dele, não pega uma pedrinha dele, né, da coroa dele, porque não é o ser humano, é Deus. Nem a nossa própria salvação, não é? Há dias a senhora falava isso e isso marcou-me muito, porque muitas vezes também temos essa inclinação, eu estou salva, não é? Eu conquistei a minha salvação e na realidade... Obra dela, não é? Porque, mas quando nós vamos fazer uma análise, uma introspeção profunda a nosso respeito, meu Deus, nós temos capacidade para, por nós próprios, pelos nossos feitos. Qual é o dia que você pode terminá-lo e falar assim, eu mereço a salvação, porque eu fiz tudo certo? Nenhum dia. Até a leitura da Bíblia. Eu sabia ler, desde antes de entrar na escola. Mas agora a leitura é outra. Você fazia interpretando com os seus olhos. Isso, aquilo. Os olhos de mundo. Eu estava ali ainda. Não, mas é isso. Sim. Demais. Sim. E tirar as camadas dói, tá, gente? Mas vale a pena. Vale a pena. Vamos fazer o ping-pong aí? Exato. Estamos mesmo aqui no final. Vamos começar aqui. Então, vamos pelos hábitos, não é? Sim. Acho que... Exato. Que hábito teu hoje é uma forma de carinho contigo mesma? Comigo mesma. A alimentação continua sendo. Eu posso comer hoje de tudo, tá? Eu vi isso. Quando nós fomos a Israel, pense numa pessoa que comia... ela também foi. Eu fiquei olhando, eu pensei assim, acho que essas comidas árabes, aquelas coisas assim esquisitas. Falei, não sei, Nissara, vai devagar. Não, tabule. Uma delícia, gente. Humus, também tem humus, não é? Vão à caravana, vocês vão comer também, uma delícia. Então, mas assim, foi uma exceção, né? As exceções, eu não faço isso todo dia. Não, mas eram coisas saudáveis, né? Mas eu comi bem, bastante, né? Mas eu posso comer de tudo. Porém, quando eu estava naquela situação, eu prometi para Deus que o dia que Ele me curasse, eu teria hábitos mais saudáveis, porque eu tinha que aprender alguma coisa com aquilo. Então, essa comer demais, também não agradava a Deus assim. Vamos falar de gula um dia? Olha só, comer demais. Sim. Então, não agradava a Deus. Então, pela promessa que eu fiz, o voto que eu fiz, de que a minha alimentação não seria desregrada mais quando Ele me curasse, eu continuo com esse voto. Então, tem um diazinho, outro que eu como um doce, que eu como alguma coisa, se eu estiver em viagem. Com moderação. Mas com moderação, sabendo parar. Porque, sinceramente, já houve época que eu comi um bolo inteiro. Porque eu não engordava na altura. Então, eu podia comer. Hoje não. Eu sei que um pedacinho me satisfaz, é um pedacinho. Eu tenho esse controle, mas não porque alguém está me vigiar, mas porque eu falei para Deus que eu teria. Então, é diário isso. Como nós pecamos à mesa, né? Demais. Tem gente que fala que o pecado do crente, daquele que crê, é comer. Porque é um prazer, né? A gente tem que ter prazer em comer, senão a gente não estaria vivo, né? O ser humano não estaria vivo. Porém, temos que vigiar nisso também. Então, o meu hábito de saúde, carinho comigo é alimentação ainda. Boa, muito boa. Agora me diz uma coisa. Algo que naquela altura da doença você deixou de fazer, deixou de comer, mas que hoje, curada, você voltou e ainda te remete a uma alegria, uma lembrança do que Deus fez por ti, Nissara. Sim,
mousse de chocolate. Todas as vezes que você Sim. come mousse. Sim, todas as vezes. Eu me lembro que eu não podia comer. E o quanto que é... Tipo assim, é o testemunho de Deus ali. Né? O pouquinho de mousse, tá? Não é uma vasilha, pouquinho. Mas aquele ali é um testemunho, porque se eu comesse uma colher daquela, eu passava mal dias e dias e dias. Meu corpo entrava quase em colapso. Então, hoje eu posso comer e fico bem, mas dentro do voto de comer moderadamente, né? Um pouquinho. Mas isso me dá alegria. Poxa, eu posso comer. Inclusive, quando saiu aquela dor e os vômitos, que eu comecei a comer mais algumas coisas, era uma alegria. Gente, eu posso comer. Eu festejava eu poder comer algumas coisas que eu não poderia mais. Muito bom. O que é que tu aprendeste sobre amizade que gostarias que todas as mulheres soubessem? A amizade foi um aprendizado também ali. Às vezes as mulheres querem uma amiga para concordar com os seus dilemas, com as suas dores, com seus pensamentos. E a amizade verdadeira, a amiga de verdade, ela te leva, te aproxima de Deus. Ela não concorda com você. E às vezes, só da pessoa estar quieta, em silêncio, já é uma prova de amizade. Houve, nesse período, uma pessoa na minha vida que, como eu estava muito abalada, fisicamente, mentalmente, eu tinha medo de passar para as pessoas próximas, amigas, essa dor. Influenciar de alguma forma ruim, então eu meio que me fechei um pouquinho. Né? Eu e Deus, eu tinha que resolver aquilo. Eu me lembro que uma pessoa mandou uma mensagem para mim, eu não queria conversar, e eu não respondi a mensagem. Eu respondi a essa pessoa 1 ano depois. E não foi porque eu marquei a data. Foi no dia 1 de um mês tal. Eu sempre lembrei da pessoa, sempre amei a pessoa. Mas eu não queria falar. Principalmente porque eu estava passando dentro de mim. E, incrivelmente, no dia 1 desse mesmo mês, do próximo ano, eu abri a mensagem e respondi. E a pessoa me respondeu imediatamente. Isso é amizade. Ela não ficou assim, eu não vou abrir, porque ela não falou comigo 1 ano. Uhum. Uma pessoa maravilhosa. Eu não vou abrir, não, eu estou chateada com a Anissara, porque ela não quer compartilhar o que ela estava passando. Ela sabia que eu estava passando tudo isso. Mas ela mostrou que ela me amava acima disso, acima de eu ter sido feia, dessa feiura que eu fiz, de não querer falar. E ela me tratou como se nada tivesse acontecido. Aí eu falei, Senhor, essa é a pessoa que eu quero ser. Uhum. Essa é a pessoa que eu quero ser para as outras. Ela me amou, mesmo eu não dando esse motivo todo. Porque qualquer um ficaria, poxa, você não me... Eu estava aqui preocupada com você, poderia ter me dado uma bronca. Não, ela me acolheu, ela me abraçou. Então, isso para mim é a amizade que vem de Deus. Porque a pessoa pode estar até afastada da igreja, afastada da fé, mas se ela chamar a Deus, ele aparece na hora. E ele não vem colocar o dedo na nossa cara, entre aspas, nos acusando, ele vem nos acolher. E eu falei, meu Deus, falta isso aqui em mim. E com todo esse processo, eu cheguei a isso. Então, para mim, a amizade é isso. É isso. Eu tentei, não dá para falar com palavras. Eu expliquei uma situação que aconteceu comigo. A Anissara, que feio, sim, foi feio. Mas tudo ali no período foi feio. E Deus me deu a oportunidade de deixar bonito para ele. Então, a amizade para mim é isso. O que tu deixaste de carregar nesse processo todo que tu passaste, que considera hoje como um peso? Eu não quero carregar esse peso nunca mais. Olha, qualquer coisinha contra pessoas, às vezes acontece, ser humano, né? Acontece alguma coisa, alguém fala alguma coisa, você fala alguma coisa. Qualquer tipo de pezinho, não, isso nunca mais. Porque se outros erram, eu também erro. Quem sou eu? Eu não errei com essa amiga, com essa pessoa incrível. Então, quem sou eu? Deus esfregou na minha cara aqui nessa hora. Quem você é aqui? Ó. Então, se as pessoas erram, o ser humano vai errar sempre. Talvez você erre com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com a sua amiga, com seu marido. Mas o peso de alguém errar comigo
e eu ficar ali, lamuriando, né? Deixando aquilo muito maior do que nunca mais. Aconteceu, passou, porque Deus já perdoou aquela pessoa. É assim. Isso, para mim, é libertador. Libertador. Olha, aqui ainda na linha dos Sim. pesos, agora, mas numa outra área, Sim. o que é que nunca pode, ou o que nunca falta na tua necessaire de beleza? Um batom. É leve, não é? É um batom, porque senão eu me sinto um pouco, como é que se diz? Fico meio abatida. É algo da minha mente. Sempre tem um batom. Claro, mais escuro, mas sempre tem um batom. Sem Para bater. dar uma corzinha. Só não? dar uma corzinha. Olha, tá com dívida? Passe batom. Tá triste? Passe Passa batom. batom, Tá sim. cansada? Passe Sim. batom. Melhora não. Passe batom. Sim. Resolve tudo. O cabelo não tá legal, passa batom. Passe batom. Não tivesse uma boa noite? Passe batom, tá, Luísa? Não, boa, boa. E um bocadinho aqui também, se for preciso, nas bochechas, não é? É. Agora, para finalizar. Inclusive. Tem um aí. Olha, eu não Tem tenho. um batom aqui no meu bolso. É isso. Eu não sabia da pergunta. Agora, me diga uma coisa para a gente finalizar. Eu sei que a Nissara é uma pessoa que tem algumas habilidades, alguns talentos aí, gosta de decoração, gosta de fazer arranjos de flores, gosta de receber, gosta de trabalhos manuais, de tudo que você faz aí. O que você gosta mais? Mexer com arranjos florais. Porque é natureza ali, eu sei que não tá ali na raiz, né? Mas eu gosto de montar o arranjo, deixar do jeito que é adequado. Gosto de montar arranjo para receber pessoas também. Então isso é um carinho muito grande. Sempre tem um arranjo floral na minha vida, de alguma maneira, assim, nem que seja simples. As flores são As flores, sim. belíssimas. Sim. E Nissara, uma mensagem, né? Ela precisa deixar uma mensagem para as pessoas que estão, de repente, a sofrer com a doença de Crohn, que é extremamente difícil, ou qualquer outra doença que debilita, enfraquece, essa pessoa que está sem esperança, triste, talvez já fez de tudo, já tentou de todas as formas a cura. O que você falaria para quem já está desistindo do processo, entregando os pontos? Primeiramente, é você rever o que Deus quer te ensinar. Deus está ensinando, Deus permitiu. Isso não está fora do controle dele. E não porque ele é ruim, ele é muito bom. Por isso que ele permitiu. E aprenda a ver, seja humilde para ir lá na palavra e ler o que você precisa mudar. O que pode ser uma coisinha muito mínima. Eu falei muitas coisas aqui, mas pode ser para você algo muito, muito assim, um pensamento, uma duvidazinha, um pensamento já feito acerca de alguma coisa, assim, de muitos anos. Culpa. Uma culpa. Por exemplo, a pior coisa que eu fiz na minha vida foi achar que Deus não era bom. Mas Ele é misericordioso, eu não fiquei nessa culpa. Deus me tirou de lá. E a minha luta hoje, o meu voto é nunca mais pensar isso. Então, o que Deus está querendo te ensinar? Outra coisa, seja um paciente obediente. Porque às vezes a pessoa, a fé cura e tudo, mas talvez se você tomar mais água, em alguns casos, já melhora bastante. Uma coisa simples. Então, seja uma pessoa, não seja teimosa. Tem uma diferença de teimosia e perseverança. É tênue. Às vezes eu acho que a teimosia é o fake da perseverança. As pessoas, não, eu tenho perseverança, é isso. Não, isso é teimosia. Então veja se não é teimosia, você vai saber se é teimosia ou perseverança. Quando eu ainda estava querendo que Deus me curasse a todo custo, parecia perseverança, mas era teimosia, porque Ele queria que eu entregasse e confiasse nele. Isso é perseverança. Então, o que tá? Eu estou falando de algo espiritual. E tem jeito. O médico pode ter falado que você vai partir dessa vida com isso nas próximas semanas. Não. Quem sabe de tudo é Deus. Ele que tem o controle. Eu nunca mais tive dor nenhuma. Eu passei por momentos piores do que aquele depois. E a primeira coisa que eu disse foi: Deus é bom. Como meu marido me ensinou naquele dia, me repreendeu. Então, eu tenho cultivado isso desde a minha cura. Foi um presente eu estar aqui,
poderia não estar aqui falando para vocês, estou aqui testemunhando ele, não eu, porque tudo feio aqui, mas você pode testemunhar para ele. Mas o processo, Deus vai te ensinar alguma coisa, ou muitas coisas, ou tudo. É que isso. não necessariamente vai ser o mesmo processo Não, que você viveu. não será. Deus tem caminhos diferentes, mas nós vamos chegar no mesmo lugar. Deus é tão perfeito, grande, que ele trata a cada um de nós com muita individualidade. Tratamento Então, exclusivo. Isso. Não queira, às vezes, você pode se inspirar no que eu estou a falar aqui, né? Se inspirar no processo que aconteceu comigo, mas com você vai ser diferente. Não vai ser igual. Você pode ter doença de Crohn, você pode ter o pensamento que eu tinha, não vai ser igual, porque você é diferente de mim. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele trata na nossa diferença, na nossa individualidade. Ele não trata todo mundo da mesma forma. Não, individualmente. Então, ache a individualidade que ele quer tratar em você. Porque para mim foi isso, ele permitiu isso. E não era uma pessoa que eu estava em pecado, aquela coisa toda, não. É porque eu precisava ser quebrada e refazer. Agora é tudo na palavra. O que eu tenho que fazer? Deixa eu ver aqui o que Deus ensinou. Pode me doer, mas é o que está escrito que eu vou fazer, pronto, acabou. É assim. E uma coisa é certa, o milagre que ele faz vai muito além do que aquilo que nós imaginamos. Sim. Muito além. E ele faz na hora dele e no momento exato e no momento em que nós precisamos. E nós não precisamos de entender. Uma coisa é certa, que nós queremos entender. Sim. E temos de nos livrar. Acho que esse é um dos maiores milagres que começa a acontecer dentro de nós. É o livrar-nos desse pensamento de querer entender como é que Deus vai fazer. Ele sabe o que faz. É o controle, é a necessidade de controle. Quanto mais necessidade a gente tem de controle, mais quebrada a gente é, mais sofre. Sim, mais sofre. Não, eu falei, Senhor, eu acordo assim, Senhor, agora hoje é com o Senhor. Tem umas coisas, isso para fazer, mas segundo a vontade do Senhor. Quando eu vejo que está dando tudo errado, ou o contrário... Tudo correndo conforme não planejado. Tudo bem. A maioria dos dias é tudo conforme não planejado. Eu falo assim, Senhor, o Senhor está aqui. É isso. Eu aceito isso aqui. E o peso do dia, por exemplo, coisas corriqueiras de mulher, né? Eu planejei fazer isso, arrumar aquilo e tal. Não deu? Calma, pronto. Vamos iniciar outro dia feliz, porque vai dar. Isso é assim. O roteiro é bom. Vamos lá. O roteiro de Deus é Vamos amar esse roteiro. Sara, muito obrigado pelo seu testemunho. Muito obrigado por estar aqui. Da próxima vez, vamos combinar de novo. Para você falar do nosso personagem comum que a gente ama. Sim, George Mueller, está na nossa estante. Está representado ali. Nós temos um amor, um carinho muito grande pela história dele. Podemos marcar um dia de falar, para falar só de... Vamos. Depois de tudo isso, me foi apresentado ali, ao George, e aí que tudo realmente foi completamente diferente. Então, eu tenho muitas outras coisas depois disso. Inclusive, participar da história dele é um milagre para alguém que não conseguia concatenar ideias ali. Agora, vejam o milagre que Deus fez na vida da Nissara. Ela que não conseguia falar, fraquinha, hoje ela falou aqui, falou, desenvolveu aqui o seu raciocínio. O pastor só olha para o relógio. E nós agradecemos-te mesmo, Nissara, muito obrigada, foi muito bom ter ouvido a tua história e testemunhar de facto aquilo que Deus fez na tua vida, é glorioso. Eu agradeço por ter falado de Jesus aqui. Tá passando a hora de falar dessa forma, nesse testemunho. Sim, segundo a vontade dele. Muito bem. Então, agora só nos resta dizer que vale a pena partilhar o nosso conteúdo. Sim. Muita força aí para partilhar aqui o nosso canal Ora Pois, subscreva, faça aí os seus comentários, curta bastante. Dê o seu joinha aí, gente. É o joinha. Muito bem. Então encerramos assim? Sim. Então voltamos para a semana. Muito bem. Então até à próxima. Tchau, tchau. Tchau.